Chegamos ao capítulo no qual vamos aprender como construir a nossa liberdade financeira. Imagino o seu alívio. Ufa! Até que enfim chegou o capítulo que eu estava esperando. Com certeza você já percebeu que não adianta querer ficar rico e querer liberdade financeira sem seguir os passos que aprendemos nos capítulos anteriores. Primeiro, é necessário viver com um padrão de vida mais baixo do que os seus ganhos lhe permitem. Segundo, é preciso quitar as dívidas que possui utilizando o meu método. Agora é que começa a construção da liberdade financeira. A liberdade financeira está relacionada em ter uma renda passiva mensal e vitalícia, capaz de atender a todas as suas despesas mensais. A renda passiva é aquela que você recebe sem ter de trabalhar ativamente por ela. Podem ser consideradas rendas passivas, investimentos financeiros, aluguéis, royalties, direitos autorais, entre outras. Aqui surge um grande problema. As pessoas tendem a pensar que poupar dinheiro todos os meses será suficiente para conseguir a tão sonhada liberdade financeira. Antes de continuar, porém, queria explicar um pouco a diferença no meu ponto de vista entre poupança e investimento. Poupança ou qualquer aplicação sempre dará um retorno juros ligado ao valor poupado. Poupando R$ 1.000, você terá um retorno com juros de 6% em cima desse valor. Colocando R$ 20.000 em uma poupança, você terá o mesmo retorno de 6% sobre o valor. O retorno sempre estará ligado ao valor poupado. Por isso é muito demorado criar liberdade financeira utilizando somente a poupança. Hoje em dia, com a inflação maior que os juros da poupança, essa tarefa é praticamente impossível. Com os investimentos, a história é bem diferente. O retorno de um investimento pode ser muitas vezes desproporcional ao valor investido. Agora a pergunta é que não quer calar. Qual investimento dá o maior retorno? Algumas pessoas responderão imóveis, outras vão dizer ações e outros tipos de investimentos. Mas o melhor investimento, mais inteligente e que dá um retorno inúmeras vezes acima do valor investido, é o investimento que fazemos em nós mesmos. Investir em nós mesmos. O investimento em nosso desenvolvimento pessoal e nosso conhecimento é o investimento mais lucrativo que existe. Um livro que tem um custo de R$ 30 pode conter informações e conhecimentos que podem lhe dar um retorno incalculável no futuro. Um seminário, uma palestra pode demandar algum investimento, mas pode dar um retorno infinitamente maior. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e não investem em si mesma. A maior prova disso é que no shopping, a praça de alimentação está quase sempre lotada e as livrarias muitas vezes estão vazias. Fico feliz que você tenha dado o primeiro passo e investido no seu conhecimento ao adquirir este livro. Garanto que o valor dele ultrapassará e muito o que foi investido em dinheiro. Entre dinheiro e conhecimento, escolha sempre o conhecimento. Cuide do seu corpo. O segundo melhor investimento é a sua saúde, principalmente na prevenção de doenças. Tenha bons hábitos alimentares e tome suplementos regularmente. Pratique atividade física pelo menos de 3 a 4 vezes por semana e tenha uma boa noite de sono. Pessoas com estilo de vida saudável possuem menos chance de desenvolver doenças e isso se reflete em menos gastos com hospitais e remédios, além de mais disposição para produzir e crescer. De que adianta construir a nossa liberdade financeira se estivermos presos em um corpo doente? Cuidado com o desperdício de tempo. O maior desperdício que o ser humano pode cometer é de tempo. Tempo não é apenas dinheiro, tempo é vida. A vida não pode ser recuperada. Cada segundo perdido é um segundo que não volta mais. O dinheiro pode ser recuperado, mas o tempo não. Quero que você pense nos grandes empresários que admira. O que eles têm de tão especial? O que realizam que chama a sua atenção? Como você acha que administram seu tempo? Quais são suas prioridades? Todos possuem as mesmas 24 horas por dia que você. A única diferença
é como essas pessoas investem suas 24 horas. O comum a todas as pessoas bem-sucedidas é que são altamente eficientes em relação ao tempo delas. Um grande exemplo desse desperdício é o tempo médio que os brasileiros gastam assistindo à TV e acessando redes sociais todos os dias, que hoje gira em torno de 2 a 3 horas, às vezes muito mais. Em 10 anos, isso significa mais de 7.000 horas perdidas na frente da tela. O tempo equivalente para uma pessoa se formar em medicina é jogado no lixo. Nos dias atuais, precisamos tomar muito cuidado com as distrações, como mensagens, feeds de notícias, entre tantas outras. Eu sei da importância das redes sociais. Elas nos conectam, abrem alguns horizontes. Não estou questionando esse ponto, mas sim o tempo desperdiçado excessivamente com elas e que poderia ser utilizado de forma muito mais produtiva. Você poderia me perguntar, bem, quero aproveitar melhor meu tempo, mas o que devo fazer? Minha sugestão é colocar limites nos horários do seu dia para se conectar nas redes sociais. Estipule um período por dia para leituras ou vídeos de desenvolvimento pessoal e assuntos para o seu crescimento. Tenha um horário definido para cada tarefa que precisa ser realizada ao longo do dia. Coloque as tarefas diárias em uma agenda. Revise sua agenda um dia antes e verifique em aplicativos a média de tempo para se deslocar até seu compromisso. Cuidado ao tentar encaixar novas tarefas que surgem ao longo do dia, por isso pode comprometer assuntos prioritários. Tenha senso de urgência. Assim você estimulará sua mente a produzir o máximo naquele período, evitando qualquer distração. Não conte com a sorte. No Brasil, principalmente nas grandes cidades, há muito trânsito, o que dificulta a pontualidade. Faça de tudo para ser pontual, mesmo que tenha de sair bem mais cedo. Isso demonstra seriedade e profissionalismo. Tudo é questão de prioridade e hábitos, mas esse assunto por si só daria outro livro. Cartão de crédito. Vilão ou mocinho? Cartão de crédito e inteligência financeira são atraentes. Pena que o cartão de crédito é mais usado que a inteligência. Cartão de crédito é vilão ou mocinho? A opinião sobre esse assunto é dividida entre muitos especialistas. Muitos defendem a tese de que, sabendo utilizar corretamente o cartão de crédito, pode ser um aliado, que permite muitas vantagens, sendo uma forma mais segura de efetuar as suas compras. Eis algumas vantagens. Ter um cartão de crédito na carteira é mais cômodo e seguro do que carregar dinheiro. Também é possível parcelar seus pagamentos sem juros, evitando distribuir cheques pré-datados, os quais, na maioria das vezes, acabam caindo nas mãos de terceiros. Com o cartão de crédito é possível concentrar os gastos realizados durante o mês em uma só conta, possibilitando melhor controle dos gastos, uma vez que a fatura vem bem detalhada. Podemos saber quanto gastamos no supermercado, com combustível, farmácia, restaurante, lazer, entre outros gastos. Também é possível aproveitar os benefícios oferecidos pelos cartões, como os programas de pontos, que permitem a troca de pontos acumulados e compras por passagens aéreas, produtos ou serviços. Em situações emergenciais ou de imprevistos nas quais é preciso fazer algum pagamento não programado, o cartão de crédito pode ser útil. Além disso, é possível ter até 40 dias para fazer esse acerto antes de pagar os juros. Realmente não há como negar os benefícios que obtemos na utilização do cartão de crédito. É um grande facilitador. Entretanto, como não tenho nenhuma pretensão de ser politicamente correto e representar os dois lados da moeda, vou falar abertamente minha opinião sobre o cartão de crédito. É um vilão. E é o grande responsável por causar muita dor e problemas financeiros na vida de muitos brasileiros. Considero o cartão de crédito um grande problema pelos seguintes motivos. O cartão é distribuído, para não dizer empurrado,
nas mãos de uma parcela da população que não tem conhecimento e que não foi financeiramente educada para fazer uso consciente dessa ferramenta. É como um carro. Nas mãos de pessoas preparadas é uma grande vantagem. Nas mãos de pessoas despreparadas, pode se tornar uma grande arma. Hoje em dia, somos bombardeados diariamente com ofertas de consumo nas quais as palavras mágicas pagamento no cartão em 10 vezes sem juros nos deixam hipnotizados. Com frequência, as pessoas perdem a noção de que esse dinheiro de plástico se torna muito real no dia da chegada da fatura. Estamos vivendo uma realidade econômica extremamente instável, na qual o emprego não representa garantia de segurança. Sem aviso prévio, você pode se encontrar desempregado e sem renda. Para fechar esse cenário impossível com chave de ouro, hoje os cartões de créditos praticam juros anuais absurdos de até 400% para os usuários que não pagam suas faturas em dia. Responda: qual a chance de um usuário frequente de cartão de crédito não falhar em nenhum dos meses no dia do pagamento da fatura? A chance é praticamente nula. Isso pode formar uma grande bola de neve de problemas financeiros. Em todas as consultorias financeiras que prestei, sem exceção, constatei a dívida com cartão de crédito sempre estava presente. 72% dos brasileiros não sabem quanto pagam pelos juros no crédito rotativo quando deixam de quitar o valor integral da fatura. Como o objetivo deste livro é salvar sua vida financeira, vou dizer o que penso sobre o cartão de crédito. Se você não é uma pessoa extremamente controlada e disciplinada e não conta com ganhos estáveis e reserva financeira no banco, a melhor maneira de utilizar o seu cartão é com uma tesoura. Vá até a sua cozinha, pegue uma tesoura e use-a para cortar todos os seus cartões. Nossa, bem, você é muito radical. Às vezes precisamos dos cartões para emergências. Este é um argumento que já ouvi várias vezes, mas o fato é que não consigo pensar em uma situação de emergência que não consiga ser resolvida com dinheiro na mão. O que costumo presenciar, no entanto, é exatamente o contrário. As pessoas acabam tendo problemas emergenciais justamente porque têm um cartão de crédito e acabam utilizando-o de forma inadequada. Falo isso do fundo do meu coração, não importa o tamanho dos seus esforços. Se você não é uma pessoa controlada por natureza, o cartão de crédito na sua carteira é uma bomba relógio, capaz de explodir a qualquer momento. Cansei de ver pessoas que, ao quitarem a dívida do cartão e jurarem nunca mais repetir os mesmos erros, acabam novamente com o cartão estourado meses depois. Bem, mas às vezes não temos dinheiro na hora, só teremos no mês que vem. Nesse caso, compre à vista no mês que vem. A utilização do cartão é com certeza algo muito confortável. Com qualquer avanço tecnológico, às vezes não conseguimos imaginar nossa vida sem ele. A verdade, porém, é que o cartão de crédito não é essencial, pelo menos não da forma como imaginamos. Nos primeiros anos da minha vida no Brasil, vivi sem cartão de crédito, e a verdade é que não é o fim do mundo. O fim do mundo chega de verdade quando fazemos um uso descontrolado dele. Antes de usar um cartão de crédito, tenha certeza de que você possui a disciplina necessária para não cair nas tentações. Se achar que não tem, jogue seus cartões de crédito fora e utilize somente cartões de débito. Administrar nossa vida financeira utilizando apenas o cartão de débito talvez não seja tão divertido, mas é 1 milhão de vezes mais seguro. É possível que você não consiga imaginar a vida sem um cartão de crédito, então aqui vão algumas dicas que aumentarão sua segurança na hora de utilizar o seu. Tenha somente um cartão de crédito. Não caia na tentação de ter vários, pois será muito mais complicado controlá-los. Recuse ofertas de cartões de crédito. Recuse ofertas de cartão de qualquer estabelecimento, mesmo aquelas que prometem isenção de anuidade e outros benefícios. Não valem o risco. Fique somente com um. Se cartão de crédito fosse algo realmente valioso e essencial, as empresas não empurrariam um monte deles em cima de você.
Tenha um cartão de crédito com limite baixo. Seu limite não deve ultrapassar seus ganhos mensais. Preferencialmente, ele deve estar bem abaixo de sua renda. Não permita que o banco aumente o limite do seu cartão. Utilize a opção de débito automático para pagar sua fatura. Essa dica é fundamental. De preferência, faça o débito no mesmo dia do mês em que recebe seu salário. É importante pagar a fatura em dia a qualquer custo, mesmo que isso signifique usar o limite do cheque especial, pois qualquer dívida, incluindo a do cheque especial, é mais barata e mais fácil de quitar do que a dívida do cartão. Não use o cartão de crédito para compras mensais. Saiba que não há vantagem nenhuma em utilizar o cartão de crédito para pagar contas como a do supermercado. E isso só aumenta o risco de gastar mais que o necessário, pois é só passar o cartão e pode complicar o pagamento da fatura quando ela chegar. Pessoal, é isso por aqui. Daqui a pouco nós continuamos no próximo vídeo, tá? Então vamos ficar por aqui. Mais uma vez, peço a você, deixe o like, compartilhe, comente e continue a nos acompanhar nos próximos capítulos. Nós já estamos quase chegando ao final do nosso livro. É isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau.